Olá, estamos aqui para mais um programa Série Clube Cliffhangers e hoje nós vamos discutir o piloto da série brasileira Sob Pressão. E quem está aqui comigo para falar sobre essa série são o Paulo Mendonça, o Bruno Jareta e o Felipe Amaral. E aí, gente, o que vocês podem falar sobre a série para a gente começar com pelo menos uma sinopse, alguma coisa para abrir, assim, dizendo mais ou menos do que se trata essa série brasileira produzida em parceria aí com a Globo? Bom, a série se passa num hospital público do Rio de Janeiro, onde alguns médicos eles têm que trabalhar em condições que não são nada ideais para curar pacientes. E ela começa, né, com a morte da esposa de um dos médicos, eu não me lembro do nome. Evandro? Isso. E aí... Que é feito pelo Júlio Andrade. Isso. E meio que parte disso, a gente tem alguns outros médicos e algumas situações que acontecem, mas sempre com essa premissa do pouco dinheiro e de como eles se viram ali sob pressão. Eu lembro que quando eu assistia, o sentimento que eu tive era de estar jogando Plants vs Zombies ou qualquer outro Tower Defense, porque começa a chegar problema toda hora e não dá tempo, né, de conseguir resolver tudo, e quando você acha que está começando a ficar mais tranquilo, vem outra coisa tensa, e são várias coisas para administrar simultaneamente, sem verba, sem as condições ideais, e isso foi o que mais me surpreendeu na série, assim. Eu estava esperando ver outra coisa e o título Sob Pressão fez muita lógica, logo de cara. Tem uma coisa que a gente não tem tradição, aliás, pelo contrário, né, em trabalhar nem com formato série e nem com material médico, né? Assim, é uma coisa que tradicionalmente a gente vê produtos norte-americanos, especialmente, fazendo assim em grandes quantidades, né? Séries médicas inúmeras, House, The Nick e Grey's Anatomy, né? ER, tem de todo tipo, para todos os gostos. E a gente não tinha ainda feito isso aqui, inclusive tem aquela piada que, né, eu acho até de um pouco mau gosto, mas eu vou contar porque é tradicional, as pessoas falando, mas se fosse fazer uma série assim no Brasil, ia levar uma temporada inteira para diagnosticarem que é virose, né? E aí virava uma justificativa para não ter uma série médica. E essa série médica... abraça justamente o problema e faz uma limonada. Nossa, e que limonada bem feita, Sim. né? Sem limão nenhum, mas uma delícia. Eu lembro, eu não assisti essa série, mas eu lembro que teve aquele seriado que, se não me engano, chamava Mulher, que era, né, também ambientado num hospital, mas eu não lembro direito, não sei se foi algo que foi pra frente na época, mas pelo menos Sob Pressão fez algo, pelo que eu lembro, que era um projeto completamente diferente e que tem tudo pra continuar dando certo, né? A primeira temporada já foi exibida, foram 8 episódios, né? Foi exibida na Globo, está à disposição no Globoplay, né, para os usuários, né, que é uma plataforma paga de material da própria Rede Globo. E, lógico, para as pessoas que eventualmente se aventuram a assistir isso de formato pirata, também é possível assistir dessa forma. Né? O que mais vocês podem falar, talvez tecnicamente, ou de alguma questão específica que vocês queiram abordar? Eu acho que dá até para pensar um pouco Sob Pressão, é tipo o House do Brasil. Enquanto lá ele está lutando sob pressão para diagnosticar doenças raras, aqui a gente está lutando sob pressão para resolver coisas simples, só que sem a falta de equipamento. Então você tem que ter até um pouco da genialidade do House para resolver casos, mas é tipo, precisamos de um equipamento e não temos. Como que a gente vai resolver essa situação? Não é como é que eu vou diagnosticar essa coisa que eu nunca vi antes, é como é que eu vou diagnosticar essa coisa que eu conheço muito bem e que eu tenho que usar coisas que eu nunca vi antes porque eu não sei, não tenho condições de usar as coisas que eu deveria estar usando. Né? Sim. As condições de trabalho são ruins para todos, né? Porque às vezes você tá lá lavando o chão, vem um louco, pega e corta um pedaço da sua mangueira e vai embora com aquele pedaço. Então ninguém tá trabalhando bem lá. E uma coisa que eu tinha comentado já sobre a série é que eu acho fantástico eles trabalharem com essa coisa. O que pode te salvar é a mesma coisa que pode te matar. Por exemplo, a questão da mangueira, de ser usado uma mangueira em uma cirurgia, um pouco de spoiler aqui. Mas assim, é uma coisa que ao mesmo tempo é incômodo, porque ele tá fazendo aquilo para salvar o paciente, só que você pensa uma mangueira, uma coisa suja, numa sala de cirurgia, você pode matar o paciente só de estar fazendo isso. Então eu acho muito que eles trabalham muito com essa... com esses dois sentidos, essa dicotomia da vida e morte ético, ali. Assim, ao mesmo tempo, você pode ser salvo ou você pode morrer pelos mesmos motivos. Assim.
Então, o que eu achei legal é assim, o dilema ético ele só tem força aí por ser uma questão de vida ou morte, sempre. Porque nós temos dilemas éticos o tempo todo, mas dependendo do nosso emprego, se não estão te dando as condições ideais de trabalho, pode ser que você conclua, não vou fazer porque se não tiver esse material eu não faço, e cruza o braço. Mas lá se ele cruzar o braço morre alguém. Então você vê que tem essa diferença, você tem o diretor do hospital que é conformado, que é assim, deixa morrer, nós não temos leitos mesmo, e ele fala, eu não vou deixar morrer, né? Inclusive, o que a gente avalia como certo e errado, a gente vê a série deixando isso um pouquinho turvo, porque ele faz algumas coisas que talvez a gente consideraria errado, mas no contexto ali a gente entende por que ele faz isso. É uma série que o tempo inteiro está marcada por, eu acho, uma ambiência de brasilidade muito forte. Assim, né? A preocupação que eles têm é menos de se parecer com uma série americana e muito mais de se parecer conosco. Né? De ter reações e situações típicas nossas e de os próprios médicos, essas, né, eu achei muito marcante, assim, os próprios médicos o tempo inteiro falando, olha, não temos recursos suficientes, reza aí, porque é o que a gente tem como recurso, né, e é um recurso gratuito, então vamos usá-lo, sabe? É o jeitinho brasileiro do jeito bom, é o jeitinho engenhoso do brasileiro. Tipo, eu não sei como vou resolver uma coisa, se resolve de uma maneira que pode não ser ideal, mas que resolve o problema. É o que eles mais fazem ali o tempo todo. A coisa ideal não está lá, não foi comprada, ou quebrou, né? Vamos ver o que a gente tem e vamos usar. Que mais que está disponível, né? Que é a coisa mais brasileira que isso para se pôr no seriado. E eu acho que a ambientação, a direção de arte, pra mim, eu olho aquilo, eu vejo um hospital. Até queria ir ler para ver sobre a locação, porque pra mim aquilo foi um hospital. As cores das paredes remete à cor do hospital público. Apesar de parecer um prédio adaptado, Sim, porque né, tem aquela escada que você pensa, isso aqui é a escada de uma prefeitura, não de um hospital. Super comum a gente ter situações de prédios públicos, né, sendo aproveitados desse jeito, alugado de alguém, adaptado. Não deveria ter uma escada para chegar até a sala de cirurgia, mas enfiaram um jeito de colocar um elevador lá. Às vezes não dá tempo de ir pelo elevador, tem que subir a escada correndo mesmo. E tanto, né, o Glauco havia perguntado naquela hora do ponto de vista técnico, né, não só a direção de arte, mas eu acho que vários elementos estão muito bem resolvidos ali. Eu destacaria talvez uma coisinha ou outra da maquiagem, que eu acho que até eles sabiam, porque aparece muito rápido algumas coisas da cirurgia, mas em poucos momentos. Acho que no geral você consegue sim sentir o peso que eles estão ali no cotidiano deles e comprar aquela ideia como verdade. E desde o início, assim, acho que é uma série que abre já com uma pegada muito forte, porque a sequência de abertura dela, né, ela é super impactante, né? Funciona como um curta-metragem excelente, né? Já te apresenta o personagem do Evandro, né, que é um dos protagonistas, te apresenta aquele personagem com muita força e vai te apresentando ele na situação que ele vive, assim, né, nas coisas, as dificuldades que ele vai passando no cotidiano dele. Acho que funciona maravilhosamente bem essa sequência de abertura. E eu temia, né, quando eu assisti a sequência de abertura, eu falava, poxa, os primeiros, sei lá, 5 minutos são espetaculares. E agora, o que vai vir, né? Vai cair um pouco a qualidade. E não achei isso. Conforme fui assistindo, eu ficava impressionado, não só com quanto a qualidade não caiu e se manteve, como que a série tenha sido pouco aproveitada no sentido de que me parece que ninguém viu essa série, pouquíssimas pessoas viram. Tudo bem, passou na Globo, né, bastante gente assistiu porque passou a ver um episódio ou outro picado nas terças-feiras à noite, aí, mas é uma série que precisa ser vista, uma série que a gente não pode ter preconceitos com ela tem que ser experimentada, porque ela tem muita qualidade. Um dos autores é o Jorge Furtado, né, cineasta brasileiro do Sul, aí produziu tanta coisa no cinema, né, tal, um cara que sabe dar essa cara de Brasil para os produtos, assim, né, ele aclimata as coisas de uma forma muito hábil. Até porque se você gosta desse tipo de seriado médico, né, que a gente mencionou no começo, dos norte-americanos, você tem alguns elementos ali que se repetem, né? Então você tem essa estrutura de cada paciente vai trazer uma história, um dilema diferente, e esses pacientes chegam e vão embora. Então vai depender do episódio. A gente tem sugere logo no piloto, eu achei muito bom enquanto piloto ter isso, os dramas ali dos médicos. Então a personagem da Marjorie Stiano também eu achei que termina o piloto de um jeito ela, aliás, legal. está espetacular, tá muito né? legal, Marjorie tá muito Stiano. bom. Então você sabe que vai ter o arco na temporada, tem os pacientes que desfilam ali trazendo novas narrativas, mas tem a novidade de ser algo ambientado aqui, né? Porque dificilmente
nesses outros seriados, pelo menos, eu não vi muitos, mas esses seriados médicos, eu lembro que quando tem algum problema, é um problema muito grave, não é uma coisa tipo de faltar algo elementar. E aqui no hospital de sob pressão falta equipamento básico, né? Falta remédio, falta um bisturi especial, falta tipo de coisa assim. Então, isso junto com o contexto que eles trazem temáticas nossas. Então, tem a questão do samba, tem a questão da religião, questão do tráfico. Então, eles abraçam essas temáticas no episódio. Então, dá uma receita muito, muito legal de coisas que a gente já conhece, mas apresentada com uma cara nova. Teve alguns plots dentro do episódio que eu achei, assim, inesperados. Eu não esperava. Caiu meu queixo umas 4 vezes. E eu fiquei, assim, surpreso mesmo, assim. Eu achei que, não, tá resolvido, é bobinho, foi uma história bobinha, passou, e aí falei, nossa, não era só aquilo. E eu fiquei surpreso de verdade, assim. Não foi aquela coisa assim, não, eu já sabia que isso ia acontecer. Não, eu realmente me surpreendi. Então eu achei a qualidade desses plots muito boa, assim, eu não esperava. Eu já tava achando a série boa, mas quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, é muito boa essa série. É um roteiro feito com cuidado, né? Sim, apesar de eu achar que tem umas cuidado. piadas que não cabem muito bem em alguns momentos. Sim. Mas fora isso, acho que é tudo muito bem resolvido. Mas eu acho que mesmo as piadas, elas estão lá com uma proposta de apresentação de personagem. Tudo bem, a piada talvez não seja feita de um jeito que você vai dar risada dela, mas aqueles personagens que estão ali, aqueles médicos, será que eles sabem, né? Será que a vida deles tem graça, né? Acho que tem isso para ser levado em consideração. Assim. Pode ser que até funcione mal para o espectador, mas que acho que ilustra bem como Eu funciona. concordo contigo em alguns casos, mas em outros eu achei que foi só para agradar uma parcela da internet, para ser algo espalhável, sabe? E ali eu achei que deu uma sobrada. Poderiam ter feito a mesma piada de um jeito muito menos escrachado, que teria funcionado também. Mas foi uma experiência minha, não sei se com todo mundo, né? Tá na mesma. O que eu tive em termos de experiência muito marcante assim foi da maneira como eles flertam com outros gêneros de uma forma que eu não esperava. E eu estudo séries, né, tal, sou docente disso, tal, e não vi que isso fosse acontecer dessa forma. Eles fazem até musical no meio do episódio. Sim. E é uma cena belíssima, Muito assim, é bonita, emocionante, é uma cena que eu fiquei perplexo de ver que ela estava acontecendo e fiquei impressionadíssimo e muito emocionado com a cena, porque trabalha com coisas nossas, assim, de a pessoa ser um famoso que não tem mais prestígio e que está ali sendo atendido no serviço público e que, por acaso, no meio da conversa, ele acaba sendo reconhecido e canta. E, nossa, é uma cena que só assistindo mesmo, para ter a noção do quanto ela é espetacular, assim, gostei demais. E isso eu acho que é outro ponto fortíssimo da série. Você tem o hospital hoje, na nossa vida, é um lugar que a gente evita, é um lugar que a gente passa longe. E o momento que a gente passa lá é um momento triste, porque não só você não quer estar ali, mas você vê situações que te deixam muito melancólicos, pelo menos comigo, né? Você vê pessoas em situações que você não deseja isso para ninguém. E imagina a rotina de alguém ser isso, num hospital desse jeito. Num hospital que você precisa se desumanizar para conseguir atravessar sua rotina. E aí você pega um personagem que não se desumaniza por conta disso. E que ele o tempo inteiro é cobrado por fazer o que ele deveria estar fazendo, que é resolver o problema dessas pessoas sem nenhum dos recursos que ele deveria ter em mãos para resolver, né? Ou quase nenhum. E eu só do piloto, quando eu cheguei no final dele, eu estava esgotado. Eu Parecia também. que eu tinha acompanhado um dia inteiro, como se fosse um documentário que eu estava lá acompanhando esses médicos. Então, assim... Eu estava pressionado. Eu tava cansado, eu tava sentindo os personagens e toda aquela tensão. E eu falei, não é uma série que eu vou conseguir assistir agora, começar automaticamente o segundo episódio. É uma coisa que pra mim tá muito assim, se eu for ver o segundo eu preciso de uma semana pra acalmar e pra entrar de novo nisso, porque se eu parar e assistir todos os episódios de uma vez, eu não sei quem eu vou encontrar no final da série. Porque foi muito pesado, foi muito pesado. Pra mim foi quase um documentário, um mockumentary, muito real. E outra coisa, tem pessoas de verdade ali. Então não é aquele elenco pasteurizado como tipo, pessoas todos bonitos, igual você tem em algumas novelas, né? Então são pessoas... As mulheres reais. todas sem maquiagem, né? Toda uma proposta. Fica verossímil demais. Menos de glamorização e mais de tentar aproximar, né, da realidade mais crua, assim, né? Da Marjorie este ano mesmo, é uma personagem talvez um pouco menos no piloto do que em outros episódios, mas você vê que ela tá com uma cara... Ela e o Evandro, né? Assim, o cara, um rosto cansado com uma expressão tensa e com o rosto mal cuidado, né? Então, e você não está acostumado a ver isso desses atores e dessas
personagens mesmo nas séries americanas, né? E outra coisa que impressiona é o fato deles estarem, eles já aceitaram isso, para pacientes e médicos. A gente já sabe que é assim. Né? E aí o que destoa é justamente alguém que não é porque é assim que eu vou parar de fazer. Parece que ele desistiu de lutar para melhorar, mas ele não vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Tem mais uma coisa que eu queria dizer ainda antes de a gente ir encerrando, que é sobre o visual da série, porque você mencionou aqui do visual dos personagens, que lógico tem super a ver com isso. Eu tinha falado antes da arte, né, das cores do hospital e tudo. Tem um clima no look da série, assim, né, no tom que se escolhe para dar para as cenas todas, que tem um verde predominante, que tanto ele tem a ver com saúde, quanto ele deixa a coisa sórdida, assim, né? Você olha para aquela textura esverdeada, assim, que é jogada na série toda, e ela dá a sensação de que a qualquer momento alguma coisa ruim pode pular das sombras e vir na sua direção. E, essencialmente, é o que acontece o tempo inteiro na vida desses caras. Né? Te dá um murro na cara. Visualmente, inclusive, a vinheta é maravilhosa. Eu achei espetacular. Espetacular. A vinheta é linda. Muito bonita a abertura da série. Aquela luva descartável sendo posta ao contrário, né? Que é em reverse. E aí ele veste uma luva ensanguentada, né? Com a cena ao contrário. Acho aquilo super impressionante e, ao mesmo tempo, super significativo. O Jareta acho que não gostou muito da ligação. Eu adorei a abertura, mas eu achei que ela não reflete o que eu tinha visto até o momento dessa abertura. Pode ser que nos próximos... Eu só vi o piloto, pode ser que nos próximos episódios eu mude de ideia. Em termos de significados, assim, né? Eu achei que ela tem um clima que não reflete o resto, mas pode ser que eu É que ela é mais chique, né? Ela é mais Que o elegante. hospital. Porque a gente, essencialmente, assistindo Supressão, tá vendo um Grey's Anatomy sem glamour nenhum. Exato. Onde pessoas com a capacidade do Tem House pessoas que são referências na área dela. estão resolvendo coisas num ambiente Cidade de Deus. Assim, né? Exato. Mas eu achei impressionante. Eu acho que é uma série que eu recomendo fortemente. Assim, assista Sob Pressão. Pode ver Calmo também, mas vejam, Sob Pressão. Bom, chegamos ao fim de mais um programa Série Clube Cliffhangers. Hoje a gente discutiu o piloto da série Sob Pressão, produzido em parceria com a Globo. E o programa Série Clube Cliffhangers é uma parceria entre a PREA, produtora escola de audiovisual aqui da Unimap, e os cursos de Cinema e Audiovisual e Rádio, TV e Internet. Muito obrigado e até a próxima.